Buenas, pessoas concurseiras estudiosas, vai fazer um concurso da Banca Legale, com a Banca Legale. Então te liga aqui que o professor está trazendo para ti a resolução, isso mesmo, resolução de questões 2023 da Banca Legale, de matemática e raciocínio lógico. E olha só, foi uma prova, foram questões que alguns alunos aí, o professor juntou alguns vídeos, alguns alunos mandaram para o professor, e aí eu estou resolvendo aqui para vocês. Então, se tu fizer uma prova da Banca Legale, manda essa prova aqui para o professor, que o professor vai colocar aqui no canal. Beleza? E, claro, né, minha gente, se tu ainda não é inscrito, te inscreva aqui no canal, curte o nosso vídeo e assista aqui de relevância ao nosso canal. Isso é muito importante para nós. Beleza? Diga para o professor, deixa aqui nos comentários qual é a cidade que tu está fazendo, concurso que tu vai fazer, e não te esquece de mandar, ó, tem aqui um e-mail, é contato Iago Portela, contato arroba, sei lá, é um e-mail de contato que tem aqui, para tu mandar para o professor a prova que tu vai resolver. Beleza, minha gente concurseira? E aí, antes da gente ir, olha só, te liga. Se tu vai fazer concurso que não seja para a Banca Legale, vai fazer outro concurso que seja Fundatec, Fafipa, Objetiva, tá? Objetiva e Fundatec. Tem aqui na descrição do vídeo cursos que o professor já elaborou. Logo saiam da Banca Legale. Tá difícil, porque tá faltando prova, tá faltando questão, o pessoal não manda muita questão pro professor. E é difícil de achar questão na Banca Legale. Beleza? Então manda pro professor as questões que o professor vai montar um curso daqui a um tempo. Beleza, pessoa concurseira? Partiu? Vamos lá então resolver questões da Banca Legale. Então, pessoas concurseiras, dando sequência ao nosso vídeo, das operações abaixo, a única que não é fechada no conjunto dos reais é... Quem é os reais? Quem são o conjunto dos números reais, né? Então, olha só, vamos relembrar aqui. Lembra dos números usados para contar? O 0, 1, 2, 3? Pois bem, eles fazem parte do conjunto dos números naturais. Depois, nós temos os números positivos e negativos. Então, os naturais vão ser os positivos, e aí tu amplia para os negativos. E os naturais e os negativos formam o conjunto dos números inteiros, que são os positivos e negativos. Daí depois nós temos as frações. As frações, tá, formam o conjunto dos números racionais. E todo número natural a gente consegue escrever na forma de fração. Todo número inteiro a gente consegue escrever na forma de fração. Então, os naturais, os inteiros e as frações e as dízimas periódicas formam o conjunto dos números racionais, que são as frações, as dízimas periódicas. Nós temos perdido aqui, ó, o conjunto dos números irracionais. Quais são os irracionais? Os irracionais é a raiz de 2, as dízimas não periódicas, o π. Esses são os irracionais. Aí quando tu junta todo mundo assim, ó, os racionais e os irracionais, tu vai formar um grande conjunto, que é o conjunto dos números reais. Então, os números reais são todos os números que a gente conhece, ok? Então, esses números, as frações, os números usados para contar, positivo, negativo, todo e qualquer número faz parte do conjunto dos números reais, ok? E o que é uma operação fechada nos reais? É uma operação em que, se eu fizer uma conta com um número real, ó, número real, e outro, eu vou colocar aqui um asterisco, vou fazer uma adição, subtração, multiplicação, faço uma conta com um número real e outro número real, tá? O resultado tem que ser um número real. Isso que quer dizer que a operação é fechada. Então, se eu fizer uma conta com 2 ou mais números reais, o resultado tem que ser um número real. Isso é uma operação ser fechada. Então, vamos pensar aqui com o professor. Olha só. A adição, tá?
Vou pegar aqui um número positivo e um negativo para dar exemplo, né? Então, o número 3 positivo, somado com o número menos 2 positivo, negativo. Então, 3 menos 2 dá 1 positivo, ó. E o 1 é um número real. Então, a gente diz, ó, lembra que esse símbolo significa? Esse símbolo significa pertence, a relação entre número e conjunto. 1 pertence aos reais. Se o 3 for negativo e o 2 for positivo, o resultado vai ser negativo. Se os dois forem positivos, vai dar mais 5. Se os dois forem negativos, vai dar menos 5. Mas, de qualquer forma, vai dar aqui um resultado, um número real. Multiplicação, ó. Vamos pegar esses dois números aqui, ó. Mais 3 vezes menos 2, por exemplo, ó. Resultado, menos 6. E o menos 6 pertence aos reais, é um número negativo, tá? Se fosse outra combinação de sinais que desse positivo ou negativo, o 6, tanto o 6 negativo quanto o 6 positivo, ó, são parte do quê? Do conjunto dos inteiros. E ambos pertencem aos reais, ok? Potenciação. Tu pegar o 3 e elevar ao quadrado, ó, tá? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. E 9 é um número que pertence aos reais, certo? É um número que está aqui, ó, no conjunto dos inteiros. Tu pode transformá-lo num racional, vai pertencer aos reais. Agora, letra D, ó, radiciação. A raiz do 4, por exemplo, positivo. Qual é a raiz do 4? 4, que número multiplicado por ele mesmo dá 4? A raiz do 4 é 2. Ok, 2 pertence aos reais. Agora, raiz do menos 4. Existe um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4? Não existe. Então, a gente diz que a raiz do menos 4, ó, ela não pertence aos reais. Então, qual é a operação que não é fechada nos reais? A operação de radiciação, letra D de Dinamarca. Essa operação, ela não é fechada no conjunto dos números reais, ok? Vamos dar um salto quântico para a próxima questão. A segunda questão aqui dessa sequência de questões, olha só. Uma função polinomial do primeiro grau gera um gráfico em que forma uma reta. Beleza, a função do primeiro grau, o gráfico, ó, tá aqui. Eu vou até desenhar de outra cor. Vou colocar aqui, ó, essa cor aqui que destaca, ó, briosa. Vou colocar um brilho nessa cor, olha só. Ok? Então, essa reta aqui, ó, é o gráfico da função, tá? Do primeiro grau. A partir da função f de x igual a 8x mais 12, ó, essa é a nossa função. Formou-se o seguinte gráfico, que é esse aqui, ó, tá? O ponto em que a reta corta o eixo x, esse ponto aqui, ó, ou seja, f de x igual a 0 é. Então, o que se está perguntando? Está perguntando, ó, quem é o x? É isso que a gente quer saber. Quem é o x nesse caso? Então, o que tu vai fazer? Eu vou fazer a função igual a 0, ó. Tá fazendo aqui, ó, f de x igual a 0, tá? Então, o que a gente está pedindo aqui? Qual é o f de x que dá 0? Então, no lugar do f de x, eu vou colocar, ó, 8x mais 12. Então, aqui vai ficar 8x mais 12 igual a 0, ó. Ok? Então, minha gente concurseira, aqui, eu tô testando aqui, ó. Agora ajeitei aqui, tá? Se tava meio fora de foco, desculpa que o professor deu uma rateada aí. Então, vamos resolver agora essa questão, ó. Olha só. Se eu tenho 12 somando no primeiro membro e não tem letra, eu vou fazer menos 12. Por quê? Porque eu tenho que tirar todos os números que não tem letra, todos os termos que não tem letra, do primeiro membro. Daí eu somo o oposto dele, ó. Se eu tenho mais 12, eu vou somar menos 12 no primeiro e no segundo termo. 12 menos 12 vai dar 0. Isso, pessoal, é equivalente àquilo que tu aprendeu na escola de passar negativo para o outro lado. Então, vai ficar, ó, 8x igual a menos 12. E agora, professor? Agora, se tu tem o 8 multiplicando x, eu vou dividir por 8 o primeiro membro
e por 8 o segundo. E aí nós vamos ter, ó, 8 dividido por 8, 1 vezes x, x. Menos 12 dividido por 8 vai dar menos, ó, menos dividido por mais dá menos. E agora, observa o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, 12, 1,5, menos 1,5 e menos 1. Se tu for pensar de uma maneira bem lógica, vai ser quem? A letra C. Por quê? 12 dividido por 12 dividido por 8 vai dar um número com vírgula. Mas vamos lá, ó. 12 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, 4. Não tenho que baixar, coloco a vírgula e o zero. E agora vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Ó, resto zero. Portanto, vai dar 1,5 negativo, ó, o que a gente já tinha suspeitado. Alternativa C de Canadá, minha gente concurseira. Beleza, pessoas concurseiras? Bem tranquila essa questão, né? O que estava pedindo essa questão? O f de x, né? Calcular o x da questão. Essa que era a pergunta. Qual o x da questão? Beleza? Vamos para a próxima questão. Terceira questão. O produto das raízes da equação do segundo grau é igual a... Ó, eu tenho aqui a raiz, ó. A raiz, a equação x² mais 16x menos 17 igual a zero. E aí tá pedindo o produto. Preciso calcular, professor, as raízes da equação para saber qual é o produto? Não. Nós vamos, pessoas concurseiras, utilizar das chamadas relações de Girardi. Uma dessas relações diz o seguinte, que o produto das raízes é igual a C sobre A. Mas quem é o A e quem é o C? Ó? O A é o coeficiente do x². No caso aqui, ó, 1. Não aparece a 1. O B, ó, é o coeficiente do x. E o C é o coeficiente que está ali sem x na equação do segundo grau. Então, aqui, ó, quem é o C? O C é menos 17. Sobre o A, que é 1. Menos 17 dividido por 1 dá menos 17. Portanto, o produto das raízes dessa equação é menos 17. A gente não precisa calcular as raízes se souber o quê? As chamadas relações de Girardi. Ó, certo? Então, tu utiliza as relações de Girardi, no caso, a relação do produto das raízes, para calcular qual é o resultado do produto das raízes, sem ter que calcular as raízes. Beleza? Partiu, próxima questão. Olha só a questão 4. Antes de resolver, pessoal concurseira, a questão número 4, te liga aí, ó. Se tu não é inscrito no canal, te inscreva, a tua inscrição é muito importante aqui para nós. Te inscreva no canal, deixa o teu joinha, o teu curtir. Diga para o professor da onde tu tá fazendo o concurso, qual é a prova. E mais importante, manda a prova para o professor corrigir. Beleza, pessoa concurseira? Manda ali, ó, tem um e-mail aqui, contato@iagoportela. Manda para esse e-mail que o professor vai colocar a correção aqui no canal. Ok? Vamos lá, então, questão de número 4, ó. A soma das raízes da equação do segundo grau. Então, tu tem aqui, ó, x² mais 18x menos 19 igual a zero. Então, tá pedindo a soma das raízes. Como é que tu faz a soma das raízes? Ó, a soma das raízes também é uma das relações de Girardi. Qual é a relação? É menos b sobre a. Então, aqui nesta equação, quem é quem? Ó, o a é o termo que está com o x². Nem sempre é 1, mas nesse caso ele é 1 porque não aparece. O b é o 18 positivo. E o c é o menos 19, ok? Então, aqui, ó, vai ficar menos b, menos, ó, esse menos é da fórmula. O b é o 18, então, ó, menos 18 sobre o a, que é 1. Menos 18 dividido por 1 vai dar menos 18. Portanto, qual é a soma das raízes dessa equação? Menos 18. Alternativa
E de Equador, certo? Fica muito tranquilo quando tu sabe quais são as relações de Girardi, certo? Se tu conhece as relações de Girardi da soma e do produto das raízes da equação do segundo grau, quando cai uma questão desse tipo aqui, ó, tu vai saber resolver com muita tranquilidade, facilidade e rapidez, que tu não precisa calcular as raízes, ok? Vamos para a próxima questão. A questão de número 5. Olha só, te liga que bico de luz. Deus me livre, não podemos errar essa questão. A quantidade de anagramas possíveis para obter a partir da palavra opções, ó, opções. Então, olha só, pessoal, vou botar o C cedilha aqui. Ó. Errar não é uma opção. Que barbaridade, que piada de mau gosto, né? Então, o que tu vai fazer quando tu vai resolver esse tipo de questão? Tá pedindo anagramas, tá? Anagramas, pessoal, é um tipo de permutação. Uma permutação de análise combinatória. Então, como é que tu sabe que é permutação? Ó, tu vai ver aqui, ó, quantos objetos nós temos para fazer os anagramas. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Quantas opções a palavra opção nos dá de letras, de colocação desses objetos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 posições, então, ó. Opções que nos dá são 6. Quando o número de opções é igual ao número de objetos, nós temos o que nós chamamos de análise combinatória de permutação, tá? Mas a permutação, ela poderia ser muito simples, muito fácil. O problema dela, neste caso, é o quê? Que nós temos a repetição de uma letra, tá? Então, nós vamos ter que descontar essa repetição, ok? Então, vai ficar aqui, ó, qual é a permutação que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, ó, a permutação de 6 objetos com 2 repetições. Então, vai ficar, ó, n fatorial sobre a fatorial. Quem é o n? O n é esse númerozinho aqui, ó, o número de objetos que a gente tem. E o a aqui, ó, esse número aqui, ó, é quantas repetições nós temos. Então, n fatorial, ó. N é o número 6, ó. Quantas vezes aparece a letra O? 2. Só que esse valor aqui, ó, tem acompanhado o fatorial, que é esse pontinho de exclamação. O que significa o fatorial? Significa que eu vou multiplicar o 6 por todos os números menores que ele, ó. Então, vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu vou levar até o 2 fatorial e não levo até 1? Porque eu tenho aqui, ó, 2 fatorial embaixo. E aí, o que a gente faz? Simplifica. O professor é preguiçoso, ó. Simplifica tudo. Então, fica 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. Quanto que vai dar essa permutação que vai dizer quantos anagramas tem, ó? 6 vezes 5, 30. 30, ó, 3 vezes 4, 12. Então, 12 vezes 30 vai dar 3 vezes 12, 36. E aqui, esse zerinho, coloco no resultado. Então, são 360 palavras, anagramas, que nós podemos formar com as letras da palavra opção. Alternativa D de Dinamarca. O que é um anagrama, professor? O anagrama é quando tu troca de letra. Quando troca de lugar as letras aqui da palavra. Aí tu vai formar um anagrama. Ok?